Oi, oi, voltei hoje para mostrar para vocês um projeto que eu gosto muito de fazer. Como eu já falei para vocês, eu costumo fazer uma quantidade grande de cartões porque eu adoro. E esse aqui é bem legal porque é um projeto que você faz um projeto e divide em dois cartões. E por isso que ele é chamado também de cartão dividido ou split card, como elas chamam em inglês, né? Então, o que nós temos aqui? Nós temos várias sobreposições de flores, que eu vou ensinar para vocês como é que eu faço. E depois a gente divide ele ao meio. E ele, então, quando você monta, ele se divide em dois cartões. Vou mostrar para vocês como que a gente faz isso. Olha só que bacana. Assim, eu monto o meu projeto original. Então, as flores são colocadas assim. E depois a gente divide e ele fica dois cartões, portanto, duas decorações de cartão. A gente pode usar assim, aqui até coloquei uma fitinha preta. Eu vou ensinar para vocês como é que eu faço o tapetinho. Esse aqui eu já coloquei num tapetinho preto, então ele já tem uma outra sobreposição, mas vejam, é exatamente o mesmo princípio e é muito fácil, muito gostoso de fazer. A primeira coisa que nós vamos aprender é como carimbar essas flores. É o tipo de flor que a gente compra os carimbos em camadas. Então, eu vou mostrar para vocês uma técnica que eu uso muito, que eu gosto de fazer e que para mim funciona super bem. Se valer a dica para você e funcionar, também é bem bacana. Vamos lá? Bom, o material que nós vamos precisar usar é uma base branca, que eu já vou passar para vocês à medida que eu costumo usar. E eu uso os carimbos da Altenil, porque eles são de cores diferentes e eles só sobrepõem os tons. Então, você compra o combo, por exemplo, um combo de azul. Esse aqui, ele tem, na verdade, são 4 cores. E eu vou usar 3. Então, eu vou usar 3 tons de cada cor para fazer as flores no projeto de hoje. Porém, você pode comprar de trio ou você pode comprar de quarteto, eles já vendem assim na caixinha. Eu gosto muito porque ele já é próprio para isso. Ele é para esse tipo de carimbo que a gente usa carimbando camadas. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Esse é da Altenil, ele é importado, mas a gente tem nacionais lindos também. E eu vou trabalhar hoje com um nacional que eu gosto muito, que é a coleção da Juju. Esse aqui é do Shabby Dreams e ele se chama Carimbo em Camadas, ou Carimbo Camadas, alguma coisa assim. Eu gosto muito e eu vou trabalhar com eles. Vou mostrar para vocês como que é uma forma de carimbar que para mim funciona. E se ficar a dica para vocês, vai valer a pena, porque é bem bacana. No descritivo do vídeo, eu vou deixar para vocês as medidas que eu vou usar para esse cartão. Mas esse aqui, que é a base onde eu vou trabalhar, onde eu vou fazer a decoração, eu usei uma base de 8 por 5,5. Lembrando que é em polegadas, ok? E eu vou depois dividi-lo aqui, que vai ficar 4 de cada lado. Para esse tipo de projeto, eu uso a minha Mist. A Mist, para quem não conhece, ela é uma base para carimbar, que ela abre e fecha, né? Ela tem essa portinha aqui. E como ela funciona? Ela é magnética. Então, aqui tem uma base magnética e aqui são os ímãs para você prender o seu papel e ele não sair do lugar. Eu gosto da Mist, eu uso ela há bastante tempo, eu tenho a minha há muitos anos, mas nós temos nacional também da Toque Cri e nós temos uma bem bacana também da UiAr, para quem preferir, tá? Como que funciona? A gente coloca aqui, então, o papel, a gente vai trabalhar nessa base aqui, e a partir do momento que você colocar o carimbo nela, você consegue, então, carimbar várias vezes no mesmo lugar. Então, a gente vai colocar o carimbo e vamos supor que ele falhe, ou que você quer exatamente trabalhar com camadas, como eu vou fazer agora. Ele não vai sair do lugar, o papel vai ficar estático e você vai carimbando, abrindo e fechando. Então, eu gosto muito desse tipo de base para carimbos, né? Pra gente fazer esse tipo de projeto. E você tem várias opções no mercado. A Mist é importada, ela tem em 2 tamanhos, ela tem uma menorzinha também.
mas ela... E a gente tem as nacionais, que são a Toque Cri, e da UIAR também vende por aqui, nas lojas de artesanato, de scrapbook, vocês encontram. Eu acho que é uma dica bem bacana para quem quer fazer esse tipo de projeto. Então, vamos lá. Como que eu vou fazer a minha dica de carimbos? Eu uso muito esse tipo de projeto e eu me encontrei melhor fazendo assim. Para mim funciona super bem e eu espero que a dica valha para você também. O que que eu faço? Eu corto 2 pedaços de papel. Esse aqui é um cardstock branco e eles têm que ser milimetricamente no mesmo tamanho. Para esse tipo de coisa que eu vou ensinar para vocês, essa forma de carimbar, ele tem que ser exatamente o mesmo tamanho, porque senão não funciona. Vocês vão entender porque a gente vai rodar o papel e não o carimbo. Então, ele precisa ter exatamente o mesmo tamanho. E eu vou colocar aqui um embaixo e o outro em cima. Só cuidado, gente, que esse tipo de magnético, pra vocês terem uma ideia do que eu já prendi meu dedo, não foi brincadeira. O ímã, ele corre até o outro, ele bate e teu dedo fica no meio. Então, eu já prendi muito o dedo, já fiquei muito com o dedo roxo em função disso. Então, eu vou usar, eu já mostrei pra vocês, o carimbo da Juju. Ele se chama flor camadas ou flores em camada, alguma coisa assim, mas é da coleção Shabby. E se vocês observarem uma coisa aqui, ele tem 3 camadas. Como que funciona isso? Essa primeira camada é a camada base. Então, essa camada base é o que nós vamos carimbar mais clara. É o meu tom de carimbo do meu trio, o mais claro. Então, eu vou carimbar a base, que é essa sólida, o tom mais claro do meu carimbo. Essa aqui é a segunda camada. Eu já vou carimbar a intermediária. Se eu não quiser uma coisa muito clara, né, um carimbo muito claro, uma cor muito clarinha de flor, eu já pulo para a segunda camada para fazer a minha base sólida e para a terceira camada para fazer essa aqui, ok? Aliás, para segundo tom para fazer a segunda camada. E essa aqui é o miolinho. Então, eu escolhi um trio porque como que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer essa aqui, o tom mais claro da minha carimbeira, que é a minha base, é a minha parte sólida do carimbo. Essa aqui, eu vou usar a intermediária, que é a segunda parte do meu carimbo. E essa aqui eu vou fazer o miolinho. Eu optei por fazer flores todas na mesma cor, só de tons diferentes. Então, como que a gente vai carimbar essa flor? É assim, eu vou tirar daqui, eu vou colocar no tamanho do meu papel, que eu já falei para vocês. Esses aqui eu cortei 4 por 4 em polegadas. Então, eu vou escolher aqui um espaço e vou colocar, essa vai ser a parte sólida, a base do meu carimbo. Então, essa base, eu já falei que vai ser a parte mais clara. Então, eu tirei, ele tá colado aqui desse lado agora. Eu vou até pôr um papelzinho branco para vocês enxergarem melhor como é que fica. Aqui. Então, ele está já grudado aqui no meu acrílico. E agora, o que que eu vou fazer? Eu vou usar o carimbo mais claro do meu trio. Se você usar o carimbo pela primeira vez, ele vai vir com uma cola, muita cola. E às vezes o carimbo não fica tão bacana quando você carimba a primeira vez. Então, o que que eu faço? Eu uso uma Versamark, que é aquela que a gente faz em boss, é aquela carimbeira que a gente faz em boss. E eu carimbo umas 2 ou 3 vezes para tentar tirar aquela cola do meu carimbo. Esse tom de azul, ele é bem clarinho, tá? Então, eu não sei se tá dando para ver no vídeo, mas eu vou carimbar umas 2 ou 3 vezes para ele ficar um pouquinho mais escuro. Então, olha, vocês vão ver que eu vou colocando e tirando e o carimbo ele vai exatamente para o mesmo lugar. Ele não sai do lugar. Aí, o que que eu vou fazer?
Eu vou carimbar essa terceira vez, é a minha parte sólida. Pronto. Agora, em vez de eu tirar o carimbo do lugar, porque eu quero que ele sempre fique no mesmo lugar, eu vou virar o papel. Então, eu rodo ele uma vez, coloco justinho onde estava e vou carimbar, portanto, de novo, mais 3 vezes. Então, quando eu faço isso, eu estou mudando o espaço do papel, não do carimbo. Quando eu estou fazendo esse projeto, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente está fazendo. Porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que eu vou fazer 2 ou 3 carimbadas diferentes de uma única vez. E isso pode dar uma confundida na cabeça. A gente pode se confundir e carimbar a cor errada ou carimbar a camada errada. Então, eu costumo dizer que quando eu estou fazendo um projeto como esse, eu tenho que prestar bem atenção no que eu estou fazendo. E isso é uma delícia, né, gente? Porque a gente limpa a nossa mente. Esse hobby maravilhoso que nós temos do artesanato, ele nos faz limpar a mente, é uma meditação. É um hobby que, na verdade, é uma terapia. Então, eu carimbei mais 3 vezes. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou rodar o papel novamente, porque eu vou carimbar 4 vezes. Bom, então eu já carimbei aqui as 4 flores, né? A base sólida que eu queria. E agora eu vou trocar a posição, porque a sólida eu não vou trocar o meu carimbo, eu vou trocar o papel. Eu vou continuar carimbando a base sólida e depois eu vou sobrepor com as camadas. Então, como que eu faço? Essa sólida aqui que está e a base dela, eu vou agora colocar rosa, eu vou pintar de rosa. Então, a gente não pode esquecer de limpar bem o carimbo, porque eu estava carimbando de azul. E agora eu vou fazer a minha flor rosa. Eu vou usar a base no tom mais claro do meu rosa, que já está aqui. E aqui eu vou continuar usando o meu azul para as próximas camadas. Então, a próxima camada que eu vou fazer da flor, eu tenho que usar um tom, já o intermediário, que é este aqui. Eu falei para vocês antes, a gente tem que prestar bem atenção, porque agora, além de eu trocar de cor, eu vou colocar já uma nova camada. Então, se a gente não prestar atenção, a probabilidade de você aqui fazer besteira é grande. Como que nós vamos usar? Esse acetato, ele vem junto com o carimbo. Então, a minha dica é a seguinte: use ele para posicionar o seu carimbo, para fazer dele da sua guia, porque a gente tem que sobrepor essa base aqui exatamente certinha para ela ir carimbando as camadas. Esse carimbo só tem 2 camadas, mas tem carimbos que tem até 4. Na verdade, esse tem 3, né? Porque tem o miolinho. Mas tem carimbos que tem até 4 camadas. Então, se a gente não sobrepor certinho, ele acaba ficando torto ou para fora. Então, como que eu faço? Eu pego o acetato que vem junto com o carimbo. Aí, eu só consigo fazer quando eu levanto. E a gente vai, olha, sobrepor na base para a gente ver certinho onde tem que carimbar. Então, você vai virando, olha, até você posicionar e encontrar o jeito certinho do carimbo, que é esse aqui. O que nós vamos fazer agora? Aí, nós vamos fechar, né? Nós vamos colocar em cima, porque o carimbo que tá aqui é exatamente igual a esse. Eu vou segurar, então, eu vou colocar, olha, vou virando até encontrar como que é o meu carimbo, como que está a parte que bate certinha, que é essa aqui. Aí, eu vou fechar a portinha, segurar o carimbo e tirar o acetato. Então, olha, agora que eu carimbar, ele já vai ficar certinho na posição da segunda camada que eu queria. Bom, vamos lá. Por que eu falei para vocês que agora eu tenho que prestar bastante atenção no que eu estou fazendo? Porque eu vou carimbar essa base rosa no tom mais claro que eu escolhi o meu trio. Então, eu vou carimbar ela no rosa. E essa aqui, eu vou carimbar no meu intermediário do azul.
Então, a probabilidade de eu vir com azul para cá, se eu não estiver prestando atenção, é grande. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente está fazendo. Então, eu vou carimbar a rosa, que é a minha base da próxima flor que eu vou fazer, e o azul. Gente, não precisa fazer isso junto. Eu faço junto porque eu faço muito cartão. Então, eu ganho tempo com isso. Mas às vezes, se a gente ficar apressada, se a gente fizer as coisas sem pensar ou muito na pressa, sem prestar atenção, acaba estragando o trabalho e acaba estragando o material à toa. Então, se você achar que para você é muito complicado, ou se você achar que você vai se embananar, não vai conseguir fazer, é melhor fazer um de cada vez, no seu tempo, no seu espaço. Eu só estou dando a dica para quem realmente quer fazer uma produção de cartão maior e que acha que vai ter uma habilidade para fazer isso, mas não necessariamente precisa fazer algo assim. Então, aqui eu estou carimbando a minha base de rosa e já carimbei 3 vezes cada um. Então, a minha base e a minha segunda camada. Olha que linda, a flor já está aparecendo como ela deve ficar. Então, agora aqui eu vou rodar para continuar carimbando rosa. E aqui eu vou rodar para continuar carimbando o azul. E isso nós vamos fazer juntos as duas cores para poder ganhar tempo. Só isso, não mais nada. Prontinho. Já carimbei as minhas 4 flores rosas e a minha segunda camada de azul. Então, já está tudo carimbado aqui. Se eu quiser continuar carimbando, eu vou deixar do jeito que está. Mas como eu já fiz os que eu precisava, eu vou tirar, portanto. E desse azul aqui, eu vou agora colocar o miolinho. O miolinho, eu não preciso usar muito aquela forma que eu falei para vocês do acetato. Eu consigo mais ou menos girar aqui para enxergar, porque ele é mais fácil. Então, esse miolinho, eu vou carimbar no meu tom mais escuro do azul. Como eu tenho uma só camada, aí sim eu vou ter que fazer flor por flor e eu vou ter que dividir as cores, não tem jeito. Então, vamos lá, eu pego meu carimbo, vou colocar aqui o tom de azul mais forte do meu trio. E eu gosto que ele fica bem escurinho, mas se você gostar dele mais claro, você faz só 2 camadas. Eu gosto de fazer a terceira porque eu gosto ele bem sólido. Eu costumo dizer, gente, que na natureza não tem perfeição. Não adianta você querer fazer, a flor mais perfeita do mundo, né? Não adianta a gente querer fazer, às vezes tem uma falhinha aqui de branco, às vezes eu não carimbei direito. Não adianta, a gente tem que fazer, lembrando que a natureza, uma coisa não é igual a outra. Na mesma árvore você não vai ter 2 flores perfeitamente iguais, mas dá para ver que aqui é uma flor e a gente carimbou várias vezes por várias camadas. Então, eu vou usar todas as cores que eu já carimbei, que eu já deixei aqui pronta. E eu vou mostrar para vocês agora como é que nós vamos fazer o nosso projetinho. Esse carimbo, ele não vem com faca coordenada. Alguns carimbos que tem camadas, eles vêm com facas coordenadas, mas esse não. Então, a gente vai cortar na mão, tá? Eu uso uma tesourinha de ponta precisa, essa aqui é velhinha, mas eu gosto muito dela. E a gente vai cortar exatamente em volta de todas as flores. Se você gostar de deixar uma sombrinha branca, também fica lindo. Aí você pode cortar um pouquinho maior do que a flor, deixando uma sombrinha branca. Como eu vou fazer numa base de cartão branca, eu não achei necessário fazer isso. Por isso que eu cortei as flores do tamanho delas mesmas. E essa aqui, eu até separei para deixar mostra para vocês. Eu carimbei nos 2 tons de rosa e depois eu usei uma carimbeira no tom de laranja. Eu acho que ela ficou bem bacana também. Você pode usar esse tom de laranja ou de amarelo em todas as outras flores. É uma questão de gosto e também uma questão de você querer variar um pouquinho as suas flores, fazer algo diferente.
Bom, eu já cortei todas as minhas flores, tá um jardim lindo e florido. E agora a gente vai montar a decoração do cartão. Eu poderia escolher uma só cor e mudar os tons, mas nesse caso eu vou fazer um cartão bem colorido, que é o que eu preferi. Eu já contei para vocês que a minha base eu cortei 8 polegadas por 5,5. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio, eu só vou vincar aqui o meio para servir para mim de referência, para eu poder trabalhar nesse meio, tá bem vincado. E a partir dele, eu vou então fazer a minha decoração. Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar as flores para usar os dois lados do cartão. Então, nós vamos fazer o seguinte, eu escolhi aqui as flores que eu quero e a partir delas, eu vou montando aqui o meu projetinho. Eu gosto de usar esse tipo de adesivo porque você coloca a cola e você ainda consegue mexer conforme a necessidade. Então, o que que nós temos que fazer? Nós temos que colocar as flores que apareçam dos dois lados. Então, nós vamos fazer isso montando aqui a sobreposição delas e também intercalando as cores, né? Conforme você queira que elas apareçam dos dois lados. Então, pode ficar embaixo, pode ficar em cima, você pode sobrepor e depois arrumar, não tem problema. Eu gosto de que elas apareçam, olha que bonita, né? Já tá ficando. Eu gosto que elas apareçam de uma forma intercalada, mas se você preferir colocar os tons mais próximos, mais perto, é uma questão de gosto, não tem receita, tem gosto, o que você prefere, o que você gosta, o que mais fica visualmente bacana para você. Então, eu vou sobrepondo, eu vou arrumando. Aqui tá faltando um amarelinho, que eu gosto bastante. Eu acho que o amarelo dá vida, né, gente? Ele traz, olha que bonito. Ele traz cor, alegria. Aqui nós vamos usar, deixa eu ver, um azul. Esse azul pode ser um pouquinho mais escuro. Vejam, quando eu carimbei, esse tom aqui eu já carimbei um pouco mais escuro do que esse. É exatamente o mesmo, mas eu usei o intermediário e usei a mais escura, eu não usei o tom mais claro. Então, vejam, já ficou flores dos dois lados. Aqui eu posso deixar desse jeito, já tá bonito, eu já gostei, mas eu quero que ela fique um pouco mais cheia. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar algumas flores para este lado e para o outro lado, pra gente fazer uma sobreposição aqui bacana. Eu vou usar esse aqui, que eu já tenho um rosa aqui. Olha, eu posso pôr aqui em cima, mas eu acho que eu vou pôr aqui embaixo. E eu vou usar um amarelo aqui, porque eu acho que tá faltando um pouquinho de cor aqui embaixo, um pouco mais viva. Então, eu vou pôr um amarelinho aqui embaixo. Olha só, montei assim. Já acho que ficou bem bacana, já gostei. E agora, a gente vai acertar, então, o cartão pro lado de fora, cortando mesmo, tá? Não precisa ter medo, pode cortar. Tem que acertar aqui. E o meu cartão ficou assim, certo? Então, esse é o cartão montado, já com as flores que eu carimbei. Eu fui colando, sobrepondo. Neste caso aqui, eu não vou colocar folhas, mas eu poderia também colocar folhas. Eu posso carimbar as folhas e eu posso cortar depois para colocá-las aqui no projeto. Nesse caso, eu não vou colocar, mas eu vou mostrar algumas para vocês com as folhas também que vocês podem usar. Bom, meu cartão está aqui, lindo, maravilhoso, já tudo colado. E agora nós vamos fazer o split, nós vamos fazer o dividir do cartão. Sem medo de ser feliz,
Muita gente vai ficar com dó de fazer isso, mas vamos lá. Eu tenho aqui 8 polegadas, certo? Que é o meu tamanho do papel todinho. E eu vou cortar em 4. Então, eu vou pela medida da metade do cartão. Sem medo de ser feliz, a gente pode cortar. E aqui nós temos, portanto, 2 cartões e que ele foi dividido. Olha, você pode usar ele assim, você pode usar ele assim, você pode usar ele assim, como você achar melhor. Ele era assim e agora ele está assim, o nosso split card. Eu vou optar por usar assim, eu gosto bastante desse tipo de cartão. E aí, agora, eu vou decorar ou com carimbo, ou eu posso colocar faquinhas também. Eu optei por essas facas Hello. Como esse aqui tem um espaço maior, eu vou poder usar essa faca um pouco maior. E essa aqui eu vou usar um pouco menor. Ela cabe certinho, tá vendo? Então, eu vou usar um tapetinho azul por baixo dos meus cartões. Poderia ser rosa, poderia ser amarelo, mas eu optei por azul, que eu gosto bastante. Esse tapetinho, como eu já expliquei para vocês em alguns vídeos que eu faço, eu gosto muito de aproveitar o papel. Eu não gosto de desperdiçar papel. Então, como ele vai? Eu vou colar o meu cartão decorado nele e depois eu também vou colar ele na base, né, que é aquela que abre e fecha. Essa parte de trás aqui, ela não vai aparecer. Então, se eu vazar, não tem problema nenhum. Então, o que que eu faço? As minhas facas, eu vou cortar no meu tapete. Para que eu vou gastar mais um papel para fazer os recortes? Então, o meu próprio tapete vai servir para o corte das minhas faquinhas. Então, eu já fiz aqui. Esse aqui era só para mostrar para vocês, tá? E aqui eu vou usar, portanto, esse meu tapetinho já todo cortado. O que que nós vamos fazer agora? Eu vou decorar antes de eu colar no meu tapete, porque eu prefiro que já esteja tudo coladinho para eu poder trabalhar. Eu cortei vários porque eu gosto de sobrepor as palavras, eu gosto de deixá-las um pouquinho mais firmes, até para a hora de eu colar eu acho que é mais fácil. Então, eu vou usar essa pinça aqui que eu gosto bastante, olha, para segurar. E aí, eu vou passar cola e vou colar uma palavra sobre a outra. Ela vai ficar um pouquinho mais durinha, ela vai ficar mais firme, até para me ajudar na hora que eu for colar no meu cartão. Então, agora eu vou colar, eu coloco um pouquinho de cola na minha palavra. Eu gosto muito de usar esse bico porque ele deixa mais fininho para esse tipo de palavra, ou quando a gente vai colar só uma tirinha de papel, eu gosto bastante. Então, a gente vem aqui, cola. E acerta. É lógico que às vezes ele sai um pouquinho e a gente volta ele pro lugar, mas normalmente dá certinho. Eu prefiro fazer isso porque, como eu já disse, ele deixa um pouquinho mais firme a palavra, é até mais fácil da gente colar depois no cartão, né? Então, a gente vai conseguir colar com mais facilidade. Esse aqui especificamente eu não vou colocar nenhum carimbo, não vou colocar mais nada, eu só vou colocar a palavra hello, que eu gosto bastante dessa fonte aqui, eu gosto muito dessa faca. Eu vou colocar, mas você também pode usar, se você quiser fazer um cartão que vá algum tipo de carimbo embaixo. Aí você pode fazer assim. Eu não fui até o fim nesse aqui, eu só coloquei embaixo, é uma outra forma também de fazer. Aqui eu coloquei um carimbo que imita a costura, que eu gosto bastante. E como aqui eu tinha mais espaço do que esse, portanto, eu coloquei um carimbo a mais. Mas também é uma forma da gente fazer
Eu fiz, na verdade, esse outro com as flores que sobraram, que eu precisava usar. Eu falei, poxa, eu carimbei tanta flor, eu não vou desperdiçar, né? Porque são tão lindas. E aí eu usei para esse cartão. Eu fiz um split também, com uma outra parte de um outro cartão que eu já até dei de presente. Mas eu gostei bastante. E aí eu usei só embaixo. Então, vejam, coloco aqui o meu Hello. Gosto muito dessa fonte, eu gosto muito dessa faca. E aqui no meu tapetinho, deixa eu acertar aqui um pouquinho, porque eu acho que ficou uns retalhinhos de papel. Aqui eu vou colar, portanto, o meu cartão decorado no meu tapete, para depois a gente colar na base. Então, veja, vai aparecer o azul de todos os lados. Eu gosto bastante de fazer esse tipo de aproveitamento do papel. Eu cortei a palavra aqui mesmo. E quando eu colar, ela não vai aparecer esse vazado, porque esse tapete ele vai na base, que ela sim é sólida. Então, eu não preciso me preocupar que ela não vai aparecer. Então, eu vou colar aqui, acertar, né? Certinho. E olha, cartão prontinho. Agora, eu só vou colar, então, na base. Eu vou colar essa medida que eu vou colocar para vocês no descritivo do vídeo. Se vocês gostaram, vocês comentem. E aí, a gente tem um único projeto, a gente vai ter 2 cartões decorados. Eu fiz alguns aqui, né, com sobrinha de flor. Esse aqui, inclusive, eu carimbei, não sei se dá para vocês verem, eu coloquei um carimbo, numa carimbeira cinza, que eu gostei bastante. E os outros, né, que eu mostrei no início do vídeo, eu fiz um split card também, ou um cartão dividido, né, usando um tapetinho preto, que eu gosto bastante de usar tapetinho preto nas bases dos meus cartões. Olha só. Esse aqui eu coloquei até uma tirinha preta, acho que ficou bem bacana. Eu adoro lantejola, gente. Eu gosto de pérola, eu gosto de lantejola, mas eu acho que a lantejola deixa bem bonitinho e dá um brilho melhor no seu cartão. Eu vou terminar de decorar esse aqui e aí eu vou colocar no fim do vídeo para vocês verem como é que ficou também na base. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, comentem, indique para os seus amigos. E até a próxima, a gente se vê. Um beijo!